Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Finalmente chegou a hora do vídeo sobre o Sai, que eu tinha prometido, né, desde a semana passada, quando lançou o lote ali de personagens do Shippuden. E eu até cheguei a conversar bastante sobre ele já. Acho que eu não me engano se foi gravado isso, talvez eu falei em off também com o Gui e com o Raul sobre o Sai. E o primeiro ponto, que eu até falei no vídeo anterior, é que assim, cara, a função do Sai, na minha visão, é ser basicamente um personagem anti-drain e anti-stun, né? Então, sempre que o meta tiver muito voltado a isso, tu tem a possibilidade de colocar o Sai no teu time e, cara, quase que ter uma insta-win, né? Eu acho que ele é extremamente forte contra times que sejam full stun ou full drain. Então tu tem essa possibilidade. E só que ele estava fazendo mais do que isso, né? E eu acho que é nesse momento que ele se torna problemático. Até botei a imagem aqui, é literalmente o nosso Batman ali olhando para a cidade, né? Olhando para a ladder e sempre que é necessário, ele vai entrar em ação ali para tentar acabar com o crime, né? Literalmente poderia ser crime, né, velho? Tu jogar de full drain, full stun. Poderia ser um crime. É... Enfim, eu vou falar um pouco sobre o release, sai. O Sai no Release, cara, não fazia o menor sentido. Não é à toa que ele tomou hotfix, né? Lançou dia 8, hotfix dia 9. Cara, pelo amor de Deus. Eu sei que falaram, ah não, o Sai era assim no passado, mas bastava ler isso daqui pra tu ver que não fazia o menor sentido, cara. Não fazia o menor sentido. Ele, literalmente da forma release do Sai, ele era anti-AoE de uma forma extrema. Extrema, extrema, extrema. Porque, vamos lá, ele estacava 15 de dano toda vez que alguém do teu time levasse dano. Ou seja, contra um time de dano em área, que normalmente não tem muito o que tu fazer, as tuas skills são de dano em área, né? São poucos assim que tem uma certa flexibilidade, tipo, o Kidomaru tu tem a flecha ali, pelo menos, que inclusive é muito boa, mas tipo, se tu tem uma Tenten no time, se tu tem o Shikamaru, tu ia ter que marcar um cara só, né? Ia ficar meio estranho. Uma Tayuya também, tipo, tu não tem o que fazer, tu vai ter que dar dano em área, né? E aí, a partir do momento que tu desse uma skill de dano em área, ele ganhava 3 stacks de 15, dando 75 na primeira skill, por uma branca e uma aleatória. Então, contra times de dano em área, ele simplesmente tinha potencial de hit kill, né? Ele batia 75, algum outro aliado teu batia 25 ou mais, tu já levava um cara na hora. Então, tipo, cara, não fazia sentido. Até se tu batesse uma, duas vezes nele, ele já tava dando 60 de dano. Então, além de tu não poder stunar e não poder dar drain, né? Basicamente. Tu pode até dar, mas não é muito efetivo. Tu tinha que se preocupar com o Sai te dando hit kill. Cara, isso é tipo é inconcebível, é uma aberração da natureza, é um negócio que não deveria ter existido em nenhum momento, tanto é que foi necessário um hotfix no Sai. Mesmo com o hotfix, eu digo que ainda ficou muito forte, ele ganhava 10 de dano para cada stack, podia triggerar infinitamente, né, infinitas vezes por turno, então se o cara te desse 6 instâncias de dano e aumentar 60 de dano, por exemplo, ainda era bem complexo. Claro que agora se tu batesse com 2, ele aumentava só 20 de dano, ia bater 50 e tal, tipo, obviamente é muito menos pior do que tu bater com 15, né, para cada stack. Mas eu acho que a gente finalmente chegou numa versão razoável, que é a versão de agora, onde ele estaca 15 de dano, porém uma vez por turno, né? Então ele acaba não sendo tão opressor contra a AoE, porque basicamente contra um time single target ou dano em área, tu vai poder estacar isso aqui uma vez só. E aí a gente chegou num ponto um pouco mais ok, né? Lembrando que assim, na minha visão, tu bater 45 por uma branca e uma aleatória e ganhar 50% de redução de dano por um turno, ainda é bem forte, né? Ainda é extremamente custo efetivo. Acho que não tem nenhuma skill no jogo. Eu sei que tipo, requer a preparação, mas essa preparação contra a maioria dos times vai ser uma insta-win pra ti, né? E ainda assim é bem forte tu bater 45 e ficar com 50% de redução. O meu principal argumento para o Sai
é que eu acho que ele meio que ele tem que ser exclusivamente anti-drain, anti-stun. Ele em si só não precisa nem sequer ser um personagem muito forte. Eu sinto que hoje ele, mesmo que tu arranque a prep dele, ele consegue ter uma boa utilidade, ele faz bastante coisa, né? Na minha visão, ele poderia até estar um pouco mais fraco, tá? Porque eu acho que ele funciona muito bem sem enfrentar esses times. Eu sei que talvez exista a ideia que, tipo, ah, não, a gente quer que o Sai seja um personagem por si só, que tu possa utilizar nos times, não fique apenas dependente de um meta super drainer ou super stunner, né? Mas eu acho que isso acaba deixando ele desbalanceado. Eu acho que ele tem uma função bem específica no jogo, que é punir esse tipo de times, né, que são full. Só que além de tudo ele é muito bom, cara. Eu não sei se só eu que enxergo dessa forma, mas vamos lá. Daqui a pouco eu falo especificamente sobre a preparação, né? Cara, primeira skill. 30 de dano e ganha 50% de redução. É uma skill ok. Normalmente uma branca e uma aleatória costuma bater 35, né? 30, 35, fica normalmente em torno disso. Mas essa redução de dano é bem legal, 50%, fica bem difícil de tu bater nele se tu não tiver nenhum tipo de dano perfurante. É uma skill que não tem cooldown, né? Então se o cara quiser focar teu site, meio que tu consegue ficar batendo com isso e tu consegue se proteger bem. Physical Instant Ranged. E cara, a segunda skill dele é muito boa, cara. A segunda skill dele é muito boa, tanto é que tem várias matchups, ou principalmente em War, que tu nem usa a prep do site, tu fica só meio que perma-stunando o inimigo, tu fica impedindo que o cara faça, que o cara utilize skills-chave, porque ele vai estar stunado, né? Então vamos lá. A famosa cobrinha, né? A cobrinha ali. Ele stuna física e chakra, que de modo geral são as duas classes que mais aparecem no jogo, é o melhor tipo de stun do jogo, então física e chakra por um turno. O cara não pode reduzir dano nem ficar invulnerável. Então, mesmo que ele tivesse uma invul que fosse mental, não vai adiantar de nada, porque ele não vai poder reduzir dano nem ficar invulnerável. Se ele tiver redução de dano, também não vai servir de nada. Isso aqui é muito bom. Basicamente faz o resto do dano do teu time ser tudo dano verdadeiro, né? Porque o cara não pode reduzir. A única coisa que escaparia aqui seria ter DD. E essa skill ignora invulnerabilidade. Então, tu vai usar isso e não tem choro, né? Physical Control Ranged. C Control aqui não é tão relevante, porque ela dura apenas um turno, né? Então é um pouco. Não faz muito sentido até. Ela C Control, mas tudo bem. Então, assim, cara, essa skill é incrível. Essa skill é muito boa. Então tu vê que ele tem uma skill, vai. Vamos chamar de média essa skill aqui, média pra forte. Essa aqui é média pra forte. Essa aqui é muito boa. Eu sei que não dá dano e tudo mais, mas assim, as duas classes que ela stuna, mais esse efeito secundário, mais o fato de ignorar a invulnerabilidade, ela é muito chave para parar um oponente do teu inimigo, assim, de maneira praticamente garantida, né? Não tem o que ele fazer, cara. Só counter para parar isso daqui, né? Tu não consegue se proteger, tu não consegue fazer nada. Então é uma skill que de fato é muito boa. Os bons jogadores aí conseguem utilizar ela no potencial máximo. A info dele é padrão, e aí a gente chega na skill alternativa aqui, quando ele usa, né, o seu Adaptative Painting. É engraçado que acho que isso aconteceu bastante no antigo. Não fala em nenhum momento aqui que essa skill, que a skill é substituída, né? Aqui, tipo, ele diz aqui, blá blá blá, durante. Não diz, né? É engraçado que o cara meio que tem que deduzir isso, né? Mas ela entra no lugar dessa aqui, né? Não diz isso no lugar, né, velho? Ou tá escrito aqui? Blá 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 blá. Acho que não, né? Curioso isso. Enfim, a skill alternativa, cara, eu acho ela muito boa também. Não tem muito o que dizer. Custa uma branca, dá 35 de dano. Então, tipo, cara, uma energia para 35 de dano, absolutamente insano. O stun é um pouco pior que a cobrinha, pelo menos isso, mas é chakra e melee. Não é um stun ruim, né? Claro, não pega physical, mas muitas skills physical são melee, então tu acaba englobando um pouco de physical aqui, né? Então stuna chakra e melee por um turno. Physical Control Ranged, não tem cooldown, então tu pode spamar, e 35 de dano. Cara, eu acho essa skill muito boa. Eu acho essa skill simplesmente muito boa. E eu sei que ele é um personagem mono chakra, ele só usa energia branca, né? Então tem chance dele não jogar. Chance improvável, né? Mas, cara, isso aqui é um baita de um kit.
né? Ele tem uma força base bem alta até, no mínimo mediana. Não tem como tu argumentar que ele é abaixo da média. No mínimo ele é mediano, tirando a prep. E cara, a prep é o nosso mal necessário. E eu vou entrar numa discussão aqui, que até eu falei com o Gui e com o Raul, sobre o custo da preparação dele, né? Tem gente que acha que ela deveria custar uma energia branca e uma aleatória para, digamos, punir um pouco mais o resto do kit dele. E eu concordo com esse ponto, né, nesse sentido. Só que, cara, se eu tô jogando contra a Drain, principalmente, existe o risco do cara drenar a minha energia branca, caso ele vá. Eu vou primeiro, eu tenho um chakra só. Não posso usar prep. Tem chance de no próximo turno ele drenar a minha energia branca. Por exemplo, o Shino ele drena Taijutsu e Genjutsu. Tem outros personagens também que drenam Genjutsu. Kisame também, se eu não me engano. Então, tipo, teria a chance de eu não conseguir usar o meu setup, cara. E aí eu vou simplesmente perder pra Drain. Ou tem chance de eu ser stunado, né? Contra stun, na verdade, tu poderia ficar invulnerável no primeiro turno, né? Até recomendável. Se o cara tiver full stun, tu fica invulnerável se tu for primeiro e depois tu usa isso. Só que tu não teria a garantia que tu teria Genjutsu pra poder usar esse skill. Então, nesse sentido de ser anti-drain e anti-stun, eu sinto que ela tem que ser duas aleatórias. Eu sei que pode ser muito forte o efeito dela por duas aleatórias, mas eu acho que ela tem que ter esse fator de consistência. Tu precisa conseguir usar isso aqui de forma garantida. É realmente o mal necessário dentro do mal necessário, né? Porque senão tu poderia cair contra a Drain, o cara drena teu Genjutsu, ou não vem nenhum Genjutsu nem no primeiro nem no segundo turno, e aí tu simplesmente chora, né? Simplesmente não tem o que tu fazer. Então eu acho que ela tem que ter esse custo, mas eu acho que ele deveria perder um pouco mais de força, cara. Não sei, talvez isso aqui deveria dar menos dano, talvez esse stun aqui deveria ser um pouco pior, não sei dizer, cara. Eu sinto que ele ainda tem muita coisa pro tanto que ele já oferece. Eu sinto que ele deveria meio que ser um personagem meia boca, assim, meio ruim, quando tu não tivesse jogando contra a Drain e contra Stun. Eu sei que talvez não seja a ideia, não seja a visão que as pessoas têm sobre ele, mas eu sinto que ele deveria ser um pouquinho mais abaixo da média. E aí, realmente, quando tu pega Drain Stun, ele se sobressai, ele é realmente insano. Mas principalmente eu gostaria que ele permitisse que o resto do time dele jogasse mais. E não ele em si, né? Ele tá ali mais como um personagem suporte do que como um protagonista. Eu vejo que ele é muito protagonista, apesar de todas essas condições que ele oferece, né? Então, basicamente, é essa a minha visão. Enquanto for permitido usar times full na ladder, a existência do Sai é extremamente necessária. Até gostaria, né, de ter uma máquina do tempo aí para ver como que seria o meta do Yoroi lá, Yan Kakashi, Jirobe e afins, com o Sai existindo, né? Se ele iria conseguir segurar aquilo. Será que era muito insano? Mas eu gostaria de ver pela razão de curiosidade mesmo, né? Enfim, cara, essa skill realmente é muito icônica, é a principal skill dele. Cara, se tu tá com stun, tu tá com drain, jogar contra isso realmente é bem chato. Só que aí meio que é a tua penalidade por ter escolhido jogar com um time full, né? Tem que ter uma punição, cara. Não pode simplesmente deixar o cara jogar com o time full e tu não ter nenhuma maneira de combater isso. Para isso nós temos aí o nosso Batman, né? Para poder ajudar a gente a deixar a ladder um pouquinho mais tancável. Porém, vale dizer que é assim, né, cara? Ele é um personagem que tu precisa pegar Ambu para liberar ele, né? Então muita gente não vai ter acesso ao Sai logo de cara. É Ambu, né? É. Tem que pegar level 21 pelo menos. Então assim, um pouquinho complicado, né? Porque caso tenha um meta aí de Stud Drain, tu vai ter que subir na raça mesmo, ou tu vai ter que usar também, dependendo dos personagens, né? Até tu conseguir liberar o Sai. Esse é outro ponto que eu queria destacar também. E, pô, hoje em dia, beleza, level 21 é extremamente pegável, assim, tu consegue alcançar, mas é dificilzinho, né? Dificilzinho. Agora com gente ali level mais alto, tu consegue ter as wins de 600 XP e tudo mais, né? Mas é só um ponto que eu gostaria de destacar que tu demora um pouco a pegar ele após o momento que tu criou uma conta nova, né? Ele não está disponível logo de cara. Mas é isso, então deixa aí no comentário a opinião de vocês. Se vocês realmente acham que ele é um personagem acima da média, se vocês gostariam que isso aqui custasse uma branca e uma aleatória, por exemplo, né? Basicamente toda a visão que vocês têm aí sobre o personagem para que a gente possa debater.
E talvez no futuro até falar um pouco mais sobre ele. Eu acho que ele é um personagem bem interessante aí. Eu acho que ele é um tópico de discussão recorrente, né? E ele é basicamente um problema, só que ele é um problema que serve para solucionar outros problemas, né? Então, não tem muito o que fazer em relação a isso. Mas é isso, deixa o like no vídeo se gostou, deixa aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!